Então, boa noite a todos. Nós vamos então fazer uma breve prece, pedindo ao Mestre Jesus que nos ilumine aqui hoje, nesse dia de hoje, para o nosso aprendizado, para também aquilo que viemos buscar aqui. Pessoal, então hoje eu vou apresentar para vocês, como a gente está seguindo a sequência, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Esse livro aqui, ele tem até vende-se ali na nossa secretaria, certo? Se alguém tiver interesse em comprá-lo, certo? É o capítulo 42, Glória ao Bem. Bom, então eu gosto sempre de fazer uma introdução, né? Eu acho interessante, né? Eu gosto muito que tem várias pessoas que apresentam aqui, né? Esse livro, pelo menos eu, Ana Flávia e o Bruno, né? E cada um apresenta de uma forma. Eu acho isso muito bom, para também não ficar monótono, cada um se colocar da forma, vamos dizer assim, de uma forma diferente, para vocês virem de uma forma diferente o livro também. No caso, eu faço o formato mais clássico. Eu realmente faço a leitura do livro, né, do capítulo, e depois faço uma releitura e comento, para vocês assim verem assim, realmente o texto está ali. Já a Ana Flávia e o Bruno fazem um pouco diferente, colocando outros comentários a deles, que é muito bom também. Então cada um vai fazendo da sua forma. Então, uma outra esclarecimento é que normalmente não, sempre Emmanuel escolhe um versículo do Evangelho, coloca esse versículo e depois comenta sobre ele. Pessoalmente, né, eu acho que quase sempre Emmanuel escreve de uma forma rebuscada, de uma forma complexa, e que é importante realmente a gente ter algum comentário. Eu mesmo, quase sempre, ouço algum comentário. Se você colocar no YouTube, na internet, o capítulo e o nome do livro, você tem vários comentários, até o nosso, inclusive, né, que eu também, desde nós publicamos. Então, acho que vale a pena, assim, é um livro de leitura, mas que vale a pena ler também, ouvir o comentário para compreender melhor. Então, vocês fazem até um teste. Eu vou primeiro fazer só a leitura, vou ler o mais devagar possível, ver quanto que vocês entendem só lendo. Eu acho que quase sempre eu acho difícil. Quase. Tem exceções. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Quando não parta da confissão religiosa que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo, que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal,
são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Bom, então aí está o texto todo, né? Eu fiz a leitura contínua. Agora eu vou comentar cada uma das partes para a gente ficar mais claro, né? Deixar uma interpretação que deixe mais claro o que Emmanuel estava querendo dizer, ou pelo menos uma das interpretações. Quem sou eu para dizer que é única? Então ele disse aqui: glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, lendo somente esse versículo, né, do Carta aos Romanos, capítulo 2, o versículo 10, o que a gente consegue, assim, acho que fica claro o seguinte, né? Honra, glória, ok, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, né? E assim por diante. Mas honra e paz a qualquer que obra o bem. Ou seja, o que Paulo quis dizer aí, eu acho que está até muito claro, né? É que honrar toda pessoa que faz o bem. Não interessa quem seja essa pessoa. É isso que ele quer dizer. Mas vamos ver como que o Emmanuel descreve isso, né? Vamos lá. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. Então ele está falando o seguinte, que muitas das vezes as pessoas só consideram que foi realizado o bem, se esse bem é realizado na sua religião, se esse bem é realizado no seu trabalho, no seu grupo familiar, ou algum grupo de amigos, e que em outro local, de outra forma, não seria considerado. Basicamente é isso que ele está querendo dizer aí, certo? Então, assim, uma falta de apreciação, uma falsa apreciação do bem que não vem daqueles meios que a gente se considera, né? Seria, por exemplo, aqui nós estamos dentro de um centro espírita. Então, considerar um exemplo disso, né? Considerar que só acontece o bem se for feito aqui dentro, ou com pessoas ligadas aqui, ou dentro do espiritismo, isso seria exatamente uma falsa apreciação do bem, visto que não interessa de quem ele venha, né? É o que está dizendo no versículo, ele é o bem. A ação é mais importante nesse caso que as palavras. O egoísmo fala crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos, ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. Emmanuel cita o egoísmo. Eu até acho que cabe melhor, sim, egoísmo de pensar que as coisas são só para você, né? Mas cabe muito acrescentar o orgulho, né? De pensar que eu consigo fazer melhor, né? Eu consigo fazer esse bem, outras pessoas não conseguem, seja lá como assim, né? Algo do tipo, né? Se não é da minha religião, não é bem. Tem até uma frase muito usada em algumas religiões, o espiritismo não tem, né? Que só vai ser salvo quem for daquela credo. Meu Deus, né? Eu só sou espírita. Isso é uma das razões de eu ser espírita. É que está bem claro lá isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec deixa isso muito, mas muito claro. Não existe isso de pensar que só quem é espírita que vai encontrar, entre aspas, a salvação. Qualquer outra religião ou não pode alcançar. Então esse é um aspecto, né, desse egoísmo, né, que eu prefiro traduzir como orgulho. Orgulho de achar que a mesma coisa serve para tudo, né, para o time de futebol da pessoa, né, o meu time é melhor do que os outros, ou seja lá, meu país é melhor, minha cidade é melhor, né, e só o que traduz dentro daquilo ali que é importante. É isso que se chamou de egoísmo e eu também considero orgulho. E que ele fala que isso é o que, gente? Um dos característicos
mais inferiores da humanidade. É fato, né? Se você pensar, a origem de todas as guerras, ela rola por aí. Se achar que você, no seu país, no seu reino, né, voltando na história, era melhor do que os outros, né, e os outros não querem seguir desse jeito, e assim tiveram muitas guerras religiosas no mundo, das quais as pessoas iam lá para, assim, não, meu Deus é melhor do que o seu Deus, né? Tudo entre aspas. Gente, como que é isso? Essa religião, né, pelo menos dentro do Evangelho, até onde eu sei, Jesus só falou o quê? Para ajudar o próximo, para fazer a caridade. Se alguém pedir para você caminhar com ele 100 passos, caminhe 1000. Eu acho que não é bem por aí, né? O pessoal leu o Evangelho ali, mas acho que não conseguiu entender direito o significado, não. Ou pegou algumas partes e interpretou da sua forma, de forma, vamos dizer assim, enviesada, né? Com um viés. Vamos continuar. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Bom, essa frase aí tem vários termos, né, que a gente precisa comentar, né? Várias palavras. Vamos lá. Ele comenta aqui de sectarismo. O sectarismo é quando você acha, exatamente como eu já estava comentando vários momentos anteriores aí, por exemplo, que a sua religião é melhor do que a das outras. Você tá fazendo um sectarismo com isso. Você divide aqui, não, só vale quem é espírita. Não, só vale quem é evangélico. Só vale quem é da igreja quadrangular do reino de Deus, sei lá, qualquer uma dessas. Qualquer religião, qualquer uma que você possa pensar, é só ela que vale. Você está fazendo um sectarismo, achando que o seu é melhor do que os dos outros, certo? Contumazes, ou seja, que fazem combatentes contumazes, que sempre estão combatendo, sempre não param de fazer isso. Estéreis, inúteis. Então, basicamente, né, são as pessoas que, como já disse, né, da religião, vão lá fazer guerras religiosas, certo? Ou a outra questão colocada, a questão da raça, por exemplo, né? Acha que a sua raça é superior, então fazer a outra de escravos. Isso já aconteceu muito. Nos tempos antigos, não tinha conexão, a escravidão não tinha conexão com a raça. Eles pegavam um povo, né? Quando eles ganhavam a guerra daquele povo, eles escravizavam lá do jeito que eles achavam. A partir de, não sei exatamente quando, mas vamos dizer aí, né, na 1600, século, foi por aí, né? Mais ou menos no século XVI, por aí assim, século XV. Eles começaram a pegar, né, algumas regiões ali da África e escravizar os negros que viviam naquelas regiões. A semana passada, exatamente na semana passada, a ONU aprovou com quase unanimidade, acho que houve, eu esqueci qual, é bom nem lembrar, né, algum país lá que foi contra, mas o Brasil, graças a Deus, não está nessa lista, foi a favor. Um pedido de desculpas, né, e uma consideração realmente de que foi um absurdo isso que foi feito com todos esses povos africanos que foram trazidos para várias terras. E lá cita, né, que o país que mais fez isso foi a Inglaterra. O segundo país foi uma dobradinha, Brasil e Portugal, infelizmente. Então, isso foi considerado, então considerando até mesmo, eu não sei, de alguma forma, de retratar isso de alguma forma, não sei se financeira, não sei ainda mais, mas enfim,
reconhecer isso assim de uma forma formal, né, é importante. Não dá para a gente fechar os olhos e falar que está tudo certo, né? Isso é sectarismo pesado, achar que você é melhor que alguém. E essa frase, apesar de todos esses termos, né, de todas essas palavras complexas, o parágrafo, né, a primeira frase talvez seja a mais importante. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. Isso deixa claro uma coisa que parece que não é óbvia em função de tudo que acontece nesse mundo, né? As guerras que acontecem hoje. Não há nenhum ser humano que não mereça o bem. Pode haver algum ser humano que seja perigoso à humanidade? Sim. Aí você faz o quê? Você isola essa pessoa, né? A prisão serve para isso, né? Para que ela não faça mais mal, né? É uma pessoa, por exemplo, é um assassino em série, né? Ele tem que ficar restrito, porque ele é perigoso para a humanidade. Mas mesmo ele está aqui. E Deus é o Pai de todos os homens, inclusive dessa pessoa. Ela só é perigosa, mas um dia ela vai aprender, não sei quantos séculos, né? Isso serve para todos nós. O aprendizado não vai sair do dia para a noite. Então, todos nós, sem exceção, merecemos e temos a dádiva da graça de Deus, da luz de Deus, da espiritualidade que está aqui agora com a gente. Se a gente acha em algum momento virando a coisa para o outro lado, isso também nos tira do pessimismo. Ora, todos nós somos filhos de Deus, então merecemos o melhor. Mas nossa, Orlando, as coisas não estão boas para mim, não. Certamente algum aprendizado você tem com isso. E com certeza, essa situação que você vive está necessária para você aprender alguma coisa. Certo? E talvez amanhã mesmo as coisas já melhorem. Certo? Ninguém sabe. Eu não sei em qual livro, mas foi a Luciana, né, que é médium aqui da casa também, conta um caso que eu acho bem interessante sobre isso. Tinha uma pessoa até que era espírita mesmo, um pai e uma mãe, que a filha estava com uma doença gravíssima. E não é que eles foram pedindo para que sarasse essa filha. E todo pai faria isso, né? Toda mãe faria isso. Mas eles pediram tanto que conseguiram a graça, né, entre aspas, aí, a concessão, né, dela que vivesse aqui mais na terra. O fato é que essa moça, depois mais velha, teve um caso com uma pessoa casada, uma complicação que eu não sei se voltasse lá atrás, né, e pensando, né, que a vida continua, simplesmente deixar entregue nas mãos de Deus. Nós somos todos filhos de Deus. Agora, por isso não quer dizer que tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, mas sim do jeito que a gente precisa. Bom, se todo mundo, né, se fosse tudo do jeito que a gente quer, todos nós seríamos milionários ou bilionários, né? Ótimo, né? Mas por que não é, Orlando? Bom, é o ai mesmo, né? O planeta não suporta. Não há condições nenhuma de todos serem milionários. Não há. O planeta não sucumbiria a isso. Não tem condições de fornecer. Na verdade, ele já está além do limite. Os recursos naturais do planeta já estão além do limite. Isso aí é fato científico. Não é uma elucubração da minha cabeça. Imagina se todo mundo pudesse gastar à vontade, né? Comprar quantas casas quisesse. Mas não tem lugar para tantas casas. Não tem lugar para tantas coisas. Não tem lugar para comer do jeito que a gente queira. Não há. Mas é possível sim. Todos nós aqui nesse planeta, todos, sem exceção, tem um prato de comida, tem um lugar para morar, desde que as pessoas, né, tivessem um pouco mais de amor no coração.
Então vamos para o próximo parágrafo. Por mais que as lições do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. Então é isso, né? Existem mesmo, né? A gente conhece só algumas guerras hoje, que são mais comuns, né? Que a gente ouve mais, mas tem mais guerras acontecendo hoje do que a famosa guerra da Rússia com a Ucrânia, a famosíssima guerra do Irã com Israel, né? Hezbollah também, Estados Unidos, né? Que são as duas mais famosas, né? Ou de Israel com os palestinos ali, né? Que está parada, essa está em paz nesse momento, né? Mas que foi muito, muito grande, né? Nos últimos anos. A gente sabe mais dessas, mas tem guerras hoje no Sudão e em vários outros lugares do planeta, além dessas. E, enfim, ou seja, as pessoas não estão levando em conta, né? Que todos somos filhos de Deus. E não há necessidade de fazer isso. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. Então agora vamos para o outro lado, né? Mas então tá. Aí você imagina, agora vamos fazer uma suposição. Imagine que sejamos, por exemplo, palestinos. Aí nós estamos lá vendo os aviões de Israel descendo, caindo e bombardeando tudo. A tendência natural é você não querer nem ouvir falar sobre a palavra Israel, não é? Ou que sejamos iranianos, né? Ninguém que mora naquele país com certeza está achando legal que uma bomba está caindo lá numa escola, né? Foi o que aconteceu no início da guerra e matou mais de 180 crianças, meninas. Acho que ninguém ficaria feliz, né, dando essa notícia acontecesse aqui no Brasil. Então imagina que a gente sejamos iranianos. Mas isso então, a gente não queria ouvir falar nem da palavra, por exemplo, os Estados Unidos, né? Esse bombardeio foi feito pelos Estados Unidos. Você quer dizer que então todo mundo de lá faz só mal? Aí nós abrimos o leque de uma forma absurda. Não é verdade. Muitas pessoas são caridosas nos Estados Unidos da América. Na verdade, não sei se vocês sabem, é um país em que o movimento da caridade, o movimento de ajudar as outras pessoas é muito grande. E essas pessoas são ruins que estão fazendo a caridade lá? Mesmo que você fosse iraniano, você reconheceria isso? Não, né? Todos, lógico que o país em si realmente fez um ato ruim, mas surgem pessoas daquele país boas, como surgem pessoas boas no nosso país, mesmo que o nosso país faça alguma coisa que prejudique algum outro país, ou alguém estrangeiro chega aqui e tenha problemas seríssimos, né? Como de vez em quando acontece, né? Um estrangeiro em qualquer lugar do mundo acontece, né? Às vezes morre nesse país, né? Muito chato, né? A gente fica muito triste, mas acontece, né? Poderia acontecer até no país dele. Então, não interessa o que você pense, né? Ou se você, não, pode pensar um exemplo clássico, né? Uma pessoa materialista. Assim, a pessoa não tem religião, ele não é de Deus, então se ele fizer o bem, ele está disfarçando, né? Não, ele está ajudando, talvez mais do que você que se diz religioso. E é bem. Então essa frase diz isso, né? Consagrará o bem onde quer que o bem esteja. Não há essa divisão de que a pessoa pense X, Y, Z, diferente de você, você não goste dela, ou isso, aquilo. Se ela faz o bem, ela faz o bem. A ação se diz por si só. E o contrário é verdade. Você pode pegar um religioso mais respeitoso e respeitado que exista. Se ele fizer o mal, ele fez o mal. Ele pode até considerar que ele errou, né? Ok, eu errei, mas ele fez. Ponto. Isso não o libera de nada do que aconteceu. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles.
Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor do serviço que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Mais uma vez, deixando bem claro esse aspecto. Interessa. E muitas das vezes, isso está até algumas vezes registrado em livros espíritas, pessoas às vezes que a outra considerava que nunca ia ajudá-la, de repente foi a única que sobrou e ajudou. Mas só porque não interessa se você acha aquela pessoa boa ou não. Se ela está fazendo bem, ela está fazendo bem. Mas ele deixa bem claro ali também, se a pessoa faz o mal, a única coisa que eu posso fazer é tentar dar o exemplo do bem ou ajudá-la a fazer o bem para ela, mais nada. Não tem o direito de julgá-la, a gente não está ali para saber por que aquilo está acontecendo. Não há essa questão, ela é impossível de ser feita, E às vezes algo que a gente julga que seja mal, nem seja, ainda tem essa. Depende do aspecto, ali você está vendo uma parte da história, mas não todo. Então tem que tomar muito cuidado até com os julgamentos, porque ninguém sabe. E se a gente tem realmente a fé em Deus completa, nada, absolutamente nada acontece se aquilo não for permitido por Deus. Então, se há uma pessoa má e ela vai atentar contra a vida de uma pessoa e essa pessoa não deve acontecer isso com ela, não precisa, não vai acontecer, não me pergunte como, mas vocês, certamente todos vocês devem ter algum caso de alguma pessoa que não morreu e assim é praticamente inexplicável como aquilo aconteceu, Esses casos acontecem, É sinal que aquilo ali não era para acontecer mesmo, Mesmo que aconteceu, aquela situação horrorosa. Ano passado, se não me engano, teve um acidente de avião na Índia. Se não me engano, o avião estava saindo do aeroporto, caiu até inclusive dentro de uma universidade, matou umas pessoas inclusive que estavam no restaurante lá se alimentando. Dentro do avião, eu não lembro quantas pessoas que tinham, mas acho que eram umas 300 ou mais, é um avião grande. Todas morreram, exceto um. E esse exceto, por mais incrível que pareça, essa exceção, saiu andando como se nada tivesse acontecido. Perdeu até o irmão dentro desse avião. Ele está, inclusive eu já li uma reportagem sobre ele está em estado de choque, fazendo tratamento e tudo, porque é muito louco. Isso aconteceu, isso é fato. Pode procurar na internet aí, quem quiser, nos jornais, vocês vão ver. Um outro caso, esse eu acho talvez mais absurdo. Um navio naufragou na costa da África. Eu não lembro ali aonde exato, perto de qual país, acho que perto da Nigéria. Bom, um dia depois, os mergulhadores estavam indo lá para recolher os corpos, Encontraram uma pessoa viva lá dentro. Isso eu vi no Fantástico. O que aconteceu? Quando entrou água, formou um bolsão de ar, onde essa pessoa ficou. E ela viveu um dia debaixo da água, num navio naufragado. Está viva. Se tornou mergulhadora, inclusive, essa pessoa. Ninguém sabe. Então, Então Deus sabe que vai honrar e vai nos dar, a vida, e saber que não interessa o que nos aconteça, nós somos realmente filhos de Deus e o melhor está acontecendo, apesar de que às vezes a gente possa pensar que não seja, certo?
E essa parte aqui é indiscutível, né? Ou seja, não interessa quais são os conceitos que essa pessoa tem, se você não concorda com ela. Ela está fazendo bem? Que ótimo. Tem muitos materialistas que, com certeza, eu vou falar de mim, tenho certeza que é muito melhor do que eu, consegue fazer muito mais caridade, ajuda muito mais pessoas. E qual o problema nisso? Não há necessidade da pessoa acreditar. Um outro aspecto de religião que eu gostaria de lembrar a todos vocês. A gente podia pensar e falar assim: nossa, mas então temos que ser pelo menos cristãos. Jesus é realmente muito importante para uma grande parte da humanidade. Mas a maior parte da humanidade, ou pelo menos metade dela, facilmente, não acredita em Jesus, segue o budismo, segue o hinduísmo, segue outras religiões. E essas pessoas então vão ser excluídas? Por quê? Se a gente nascesse lá, então a gente também seria excluído? Absolutamente. São pessoas também ligadas. Jesus é o governador planetário, mas mandou muitos emissários, né? Buda com certeza é um desses. E vários outros que talvez a gente nem conheça. O Buda é muito famoso. Até mesmo essa questão, né, não pode ser. A gente pode ir mais longe. Pega uma tribo indígena que ainda existe, poucas, mas existe, aqui no meio da Amazônia, no nosso país. Eles não têm religião. Ou se tem, a deles lá. Eles não conhecem Cristo, nem Buda, nem nada disso. Não conhecem nem a gente, não conhecem nenhuma civilização. Então, se eles fizerem um bem, não serve? Por quê? Então, definitivamente, né, isso está claro no Evangelho, está claro, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Não foi os que seguiam todas as regras religiosas daquela época que foi lá, que eram os fariseus, né, escribas, que ajudaram aquela pessoa que foi assaltada. Foi o samaritano, que era totalmente... Os samaritanos não gostavam dos judeus, eles repeliam, era uma parte ali que não gostava mesmo. E ele foi lá e ajudou. Era o que a gente menos consideraria hoje, né, talvez. E foi ele lá que estendeu a mão. Então é isso, gente. Que a gente continue seguindo o nosso Mestre, Jesus, que nos ensina com a parábola do bom samaritano, por exemplo, né, que o bem vem, não interessa como, ele sempre tem que ser honrado. Não interessa de onde, de como, que a gente então consiga fazer esse bem à medida do nosso possível, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Possamos ser esse instrumento do Mestre Jesus. Obrigado, tá? Boa noite.